Salve, salve galerinha, quem fala é o E Wellington. aqui é o Joel. Nós vamos reagir a um vídeo que saiu lá do canal Cronosfera. Isso. E a gente tava em live e a galera só falando desse vídeo, eu não, tipo assim, eu já sei mais ou menos do que se trata, né? Porque, assim, quer dizer, não sei, eu sei que rolou treta. A galera, todos vocês estão sabendo da treta do Guto, não sei o que. Ai, nós o quê? Guto em treta? Faz Tipo sentido? assim, o anime que deveria ser crime, assim, eu sei que se trata de Tate no Yusha, tá ligado? Eu não assisti esse anime, tá ligado? Mas, assim, vou logo pedir desculpa pra vocês pelo barulho, porque tá caindo uma chuva aqui esses dias na nossa cidade. Verdade, mano. E, tipo, nós tá esperando aqui pra gravar, deu uma baixada, disse agora. Na hora que a gente foi gravar... Aí voltou, tá ligado? Então, desculpem Poxa, o barulho. Lembrando que o aí. link do vídeo original, como sempre, na descrição. Vamos lá ver o que rolou nesse vídeo, né, Mano, bora ver por que Eu tem gosto- tantos dislikes. Por que estão falando que surgiu uma treta, tá ligado? Então bora ver aí, velho. Na descrição vai estar o link se você não viu, beleza? E é isso, mano. Segue a gente no Instagram e na Verdade. roxinha, Perote Underline React, que foi onde avisaram pra gente sobre esse vídeo. Verdade. Sem mais enrolação, play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Caraca, o Guto Barbosa e sejam bem-vindos que da hora. a Mudou o mais cenário. um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre Não um é certo tão legal anime, porque o outro era muito massa, mas é maravilha. um anime que simplesmente deveria Mano, ser crime. deixa eu falar aqui. Eu assisti esse anime, mas se eu não me engano foi só uma temporada. Não sei, pelo visto teve outra, né? Eu não sei se foi outra temporada ou se continuou os episódios até onde eu assisti. Então, Aham. o resto, tipo, o final eu não sei, tá ligado? Depois da vinheta. Olha o ar de suspense. Caraca, o barulho aqui tá... Bom, eu já mencionei anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem Tate no Yusha, The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Ascensão do Herói do Escudo. Adiei fazer esse vídeo, pensei, repensei, decidi que não ia mais fazer, mas agora eu mudei de ideia, agora eu tô fazendo. E... Ô, Guto. Problema. Pra gente ter uma noção geral da história, Tate no Yusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro, todos os Caraca! 25 episódios, li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. Eu não E leio, eu vou mano. te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse. Você não conhece nada do Herói do Escudo. O que Tá. acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um otacão, Malfome. meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. そんな何の変哲もないごく平凡なただのオタクだった Aí temos o momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Ele tá lendo mais um pouco de light novel e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão num mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico. Caraca, isso E é ele da é hora, um né? desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. 勇者様どうかこの世界をお救いください O cara é um bosta, E tá daí começa a ligado? série de injustiças com o nosso Naofumi, tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque ele não, sabe? Ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. 高レベルは全然いない負け組の職業だ Eles vão formar vários grupos porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é pra isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém com exceção da Mine, que no final das A contas vai vagabunda, lá né? e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia Vagabunda comprando no bom equipamentos, sentido, tá, a garota galera? muito gente Bom fina, sentido? até Como? que chega de Uai. noite, eles vão jantar e Normal. cada um vai pro seu quarto. 勇者様と一緒に飲みたいな。
なんだか急に艶っぽくなってきた Eu falo isso porque ela traiu ele depois, né, mano? 苦 Aí 手なん ela だ foi mó... Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. まだ夜は明けてねえさとか言って私の服を無理やり引きちぎったんです Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, entendi. porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente. そうか俺の仲間になるっていうのはこの場で俺を陥れるための真っ赤な嘘 Com isso, temos um grande trauma para a cabeça, para a história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do Herói do Escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado para ele que veio para esse mundo sem querer. 信頼と金名誉勇者としての尊厳全てを失った Depois que isso aconteceu, ele pegou, tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. 奴隷は人じゃないんだろう物を育てるなら盾と変わらない これはしてやられましたな。 Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você... Tá, peraí. Não coloca mal. Ele dá a entender que, tipo, é um problema ele comprar a escrava lá. Mas, tipo assim, por que ele escolheu a menina, justo a menininha, a Raftalia, não é o nome dela? Por que foi que ele escolheu ela? Ou, tipo, só foi no aleatório? Não, ele foi lá pra escolher um escravo, pra comprar sim, um escravo. normal. Tá ligado? Aí, Chegou tipo lá, assim- ele viu ela e, assim, se tiver alguma explicação pro fim do anime, eu não sei. Mas, tipo assim, ele chegou, viu ela lá e... De boa, então. Aham. Então foi... Bom, tá, principalmente se você for fazer uma obra que Só no não aleatório vai mesmo, entrar talvez. diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que a quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. De quem? Mas... Neymar teve. De quem? Mas o Neymar foi agressão, Você mas precisa teve o Neymar. Ah, tá. Mas foi porque agressão. teve um que Mas ficou o- até famoso, que eu acho que é da Mariana Ferrer, né? Eu Mas acho algo pô, assim. pelo amor de Deus, Ou tá pode ligado? ser que não Ele, seja. pelo que tá dizendo aqui, ele tá falando que não pode. O cara não pode revidar. Não é isso. Ele tá dizendo que o anime não poderia tratar desse assunto Ah, de uma tá. mulher fazendo uma falsa acusação. Aham. Pelo Isso visto. aí é... Pô, Pelo visto, né? Fazer isso Bora ver. pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui Sim. trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, só pelo fato, por exemplo, de mulheres terem sofrido esse tipo de abuso ao longo da história, por esse fato, quer dizer que torna menos ruim, vamos dizer assim, o que ela fez, uma acusação Exatamente. de falso estupro, por exemplo. Ah, então talvez ele deva Quer dizer que estar... diminui, por exemplo, não é tão grave, diminui a gravidade, só porque mulheres passaram por isso durante muito tempo. Exatamente, cara. E não pode ser debatido. 14, 15 anos, que sequer tem noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho.
Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamento de várias maneiras. Sim. Sim, eu concordo justamente, sim. mas tipo, e as violências e tudo mais, Não, as mas coisas uma coisa- boas, mano, sei lá, cara. Deixa く quieto. ない Deixa から quieto. 俺は Vou falar 信じて besteira. 少しでも自分たちが有利になるようにことを運びたいと思ってたんだ。汚い。どこまでも卑怯で最低な連中だ。 E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender Deixa eu te melhor. dizer, assim, porque, mano, vários animes que eu já vi ele defendendo, tipo, tem coisas, retratam coisas tão graves quanto isso aqui. E ele defende esses animes, tá ligado? Pô, Tá ligado? não faz isso. É tipo a várias Record? outras coisas. Ele tá mais tipo ou a menos Record? isso, ele tá mais ou menos isso, tá ligado? Pô, mano, pô, Guto. Ô, Guto, que isso, mano, que De isso. como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no Não, começo, e outra primeira vez que eu assisti, coisa. eu fui pra... Ele fala que o anime ali forma pensamentos e tal nas crianças, Aham. tá ligado? A gente Mas tipo, super concorda com isso. tipo, tem muita coisa ruim em todo anime, mano. Exatamente, cara. É como eu falei, Tipo tudo assim, enquanto. se tudo tu realmente for enquanto. obrigado a absorver o tanto de coisa ruim que tem no anime, pô, o mundo realmente vai estar perdido, tá ligado? Porque não é só isso. Mas, pô, vamos ouvir o ponto de vista dele. Claro. E é muito curioso como o personagem se Cara, é encaixa foda. em um grande... Porque é muito simples. Existem pessoas ruins, tanto faz ser homem ou ser mulher, tá ligado? Aham. E, pô, eu sei que a quantidade de casos... É bem maior, É tá bem ligado? maior De que mulheres aconteceu que com não mulher. são ouvidas, tá ligado? Isso Sim. é fato e a gente sabe, tá ligado? Ou não são ouvidas, não sei se não são ouvidas, tá ligado? Porque tu sabe que um estuprador, quando é pego, ele tá lascado, Verdade, né? tá ligado? Mas é em questão, tipo... Mas deixa eu te falar. Tá? Esse fato, como eu disse, esse fato não diminui a gravidade do que ela fez, tá ligado? Exatamente, Muita gente porque também... realmente ela fez algo grave, cara. Ela acusou, tá ligado? E muita gente... E tipo Imagine, assim, ó, por exemplo, um cara desse na vida real. Ele tá é fudido. pego. Ele tá fudido, mano. Ele tá fudido Ele tá porque fudido. ele não vai ser ouvido. A sociedade vai falar assim, Não mano, vai. as mulheres já sofreu e você vai ter que pagar. Tipo assim, e às vezes não Ele é vai feito... pagar que ele seja preso ou não. Seja se inocente ou não, tá ligado? Não. Então, tipo, isso assim, isso é grave também, tá ligado, cara? Tipo, a gente não pode deixar isso de lado, cara. A gente entende que o outro lado é grave, mas isso também é grave, tá ligado? Talvez ele odiador esteja de mulheres. É fato. assim fato, só porque o não é anime relevante. trouxe o outro lado desculpe- menor, talvez. Não sei. Desculpe falar, mas tipo, do jeito que ele fala, parece até que ele tá tipo querendo censurar a Aham. liberdade de expressão, sei lá, do cara do que fez o anime. Aham. Porque eu acho que os animes podem retratar tanto um lado quanto o outro. Poderia, Aham. tipo, Eu acho que ele tá, livre eu acho pra que ele tá isso, tá puto ligado? só porque retratou só um lado, tá ligado? O lado da minoria que ele acha que talvez seja. Ouvível isso da história. seria tão interessante trazer. Naofumi simplesmente Mas é um odeia anime que tem muitas mulheres. coisas erradas, Isso vem mano. desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, Aham. mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a light novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. Aham. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da light novel e da web novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. てかヒロイン全然出てこないな。このお姫様はなんかビッチだし。 E aí, voltando para a situação da compra da garota escravizada, na light novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto Aham. do que a Raftalia. Mas quando ele olhou
a garota meio tanuki. Eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. Eu disse muita coisa errada no anime. Eu não li, mas eu sabia que tinha coisa errada. Esse é um ponto que não dá pra, tipo, entender do Naofumi, tá ligado? Tipo, ele odiar as mulheres ele realmente odeia só por causa disso. Do que aconteceu com ele. Que é de uma pessoa, um tá pouco ligado? mais suave ainda do que a web novel. Porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na web novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado. A parte do ódio dele com a mina lá, que eu esqueci o nome sempre, isso aí, pô, entendo. Cara, beleza. Se fosse qualquer um, mano, fosse eu, meu Deus do céu. Você ficaria também, tá ligado? Porque, mano, imagine o risco que tu vai correr, exatamente, tá ligado? Mas, tipo assim, não explica ele ter raiva de outras mulheres. Aí isso aí é completamente errado, velho. Dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raftalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raftalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. Mas isso aí acontece com todos os escravos, né, mano? Independente de ser mulher ou não. Entrava em choque porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes. Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. Raftalia wa ore no dore da. Sore ga dou shita? Ii ka. Hito wa hito o reizoku saseru mon janai. Nani o imasara? Somosomo, kono kuni wa dorei seidou o kinjite inai hazu da. Ore tachi wa yusha da. Yusha ga dorei o tsukau nante yurusarenai. Sore wa omae no rikutsu daro. Ore wa chigau. Desculpa, mas tem muita coisa que... Deixa quieto. Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raftalia mais uma vez brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada.
E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso. Tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí, essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava? E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada, porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade, de toda forma. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é... É engraçado que ele tá falando essa parada e, tipo, agorinha... Ele tava falando dos outros, né, que são os que começam a fazer merda desde o começo com o Naofumi. O rei, os heróis, a menina. E, tipo, ele falou, né, ali, ele falando, tipo... Ele deu a ideia que só por eles não concordarem com a escravidão lá da menina, eles seriam gente
boas, tá ligado? Exatamente. Eu fiquei pensando nisso. Pô, Um protagonista que representa um ser humano do nosso tipo, o mundo resto de coisa ruim, foda-se. indo eles pro fizeram. mundo mágico. Véi, A ética que você tem que desgraça, corresponder é a mano. ética do nosso Ô, mundo. louco, É a ética eu que tô- eu, como protagonista indo pro mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. 私はこの世界中の誰よりも直文様を知っています。だから世界中が直文様を悪く言っても私は違うって何回でも直文様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。 E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. 必要なんかなかったのに。欲しかったんです。直文様に信じてもらっている証が。 E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. Síndrome de Estocolmo. A Raftalia não existe. Não existe o herói do escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa Mas será por que, vamos dizer assim, que ela aceitou, hein? criou, novamente, voltando àquele papo, Ai, Deus. se a pessoa Porque, criou porque até agora ele colocou só imagens de coisas ruins, né? um Aham. Tá ligado? personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você tá botando ali as suas intenções. Não existe E o nenhuma. pior que, tipo, como ela falou ali, ela queria, tipo, só um símbolo pra mostrar a confiança dela a ele, tá ligado? Porque ela poderia viver livre. Justificativa pra fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma que seria, pessoas que têm o selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Ah não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. E um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. 魔物門を施すときは大変でしたね。フィーロンすごい力で抵抗して。 E aí segue a jornada bonitinha do herói do escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o herói do escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino, tá? Comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez, sabe? Ele poderia ter feito uma coisa dessa, faria sentido com a lore básica do personagem de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles, mas não. Porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que escravizaria se fosse possível. Se estivesse dentro da lei, ele estava escravizando pessoas. Já ficou aqui muito bem claro. E é essa a história do protagonista que tem que ser defendido. O protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios, e aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, aquela mulher, pum, a mulher de novo, meu Deus do céu, pum, mulheres, sempre.
dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabundo. Por mim, interior. Essa foi a vingança do herói do escudo. Guilhotina. だから俺から提案だ。王はこれからクズ。第一王女はビッチと名前を改めろ。ビッチですってこれから一生その名で生きていくんだ。それが嫌なら死刑にでも何でもなればいい。 Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que Eu não teria existe, executado, porque não vou nem mentir. é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... Não. A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas Ele para falou que em igreja aí, eu lembrei de uma coisa. Pô, tem muitos animes aí que tem os cristãos se lascando, com várias obras, tá ligado? Aham. Ninguém fala nada, né? Não aparece. aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que eu nem tenho mais o que te falar, né? É isso aí, pô. Pô, é foda, mano, falar sobre esses assuntos. Porque esse anime realmente tem muitas coisas que é um pouco... que é errada, tá ligado? Por exemplo... Essa parada dele eu não entendo, dele odiar tantas mulheres por um caso que aconteceu isso eu acho muito com errado, ele. tá ligado? Ele não gostar da menina lá que fez aquilo com ele, beleza, normal, A tá parada ligado? da escravidão é bem pesada. Também. Tipo, ser tratado nesse anime. Agora, pra mim, o maior erro dele é, tipo, ele querer falar que o anime não pode, tipo, tratar de um assunto como, por exemplo, uma mulher fazendo falsa acusação de estupro, tá Aham. ligado? Simplesmente pelo fato delas terem sofrido mais. Isso Então, é um dão o pouco- direito delas fazer o que quiserem. Isso tá é um ligado? pouco errado, tá ligado? Ah, Por galera, é esse lado. complicado. Essa parada aí foi, tá ligado? Foi um... Pô, mano. Tanto que dá pra ver o tanto de dislike aqui, né? Pois é, mano. Cara, eu não conheço a obra, não assim, já sei, tipo, mais ou menos como que se trata, mas eu não sei muito bem, tá ligado? Por isso é que eu fiquei, tipo, impressionado, Assim- porque eu não sabia que ele odiava todas as mulheres, tá ligado? Isso foi muito louco saber disso. E realmente é uma parte do personagem que não é legal, cara. Mas, por exemplo, como ele criticou aqui, agora no final, o fato dele falar, dela aparecer tanto e ele ficar com ódio. Pô, ele não Aham. tem motivos pra isso, de odiar ela, será? Tá Ai, ligado? O que ela meus fez com amigos. ele... Pô, Tá ligado? mano. Porque, tipo assim, ele começa o anime, ele é uma pessoa normal, vamos dizer assim, um otaku. Sim. Chegou lá, ele tem esse preconceito com ele e ele não sabe o motivo, tá ligado? Uhum. Simplesmente por ele ser o herói do escudo. Todo mundo trata ele mal, todos os outros heróis tratam ele mal. Acontece aquela parada ali da escolha, ninguém escolhe ele. Simplesmente a menina escolhe ele pra sacanear ele. Uhum. Rouba ele e acusa ele de falso estupro, né? Que ele teria estuprado ela. A partir daí começa aí Toda a história, a né? história Ele é desse que expulso. ele é expulso e ele vai Aham. se virar, comprar a Ravitalia. Tem realmente essa parada de escravo, que é um pouco tensa, mas é a parada do anime, tipo assim, eles não são humanos, vamos dizer assim, tá ligado? Tipo um híbrido, vamos dizer, como se eles fossem Sim, um é híbrido animal guaxinim, né, e tal. com ser humano. Aí tem essa parada de escravidão e tal. Só que, tipo, ele colocou no vídeo simplesmente as partes Bem ruins pesada, pesadas né, e da tal. parada, né, É, tá ligado? Tipo, Isso é bem tenso, cara. Eu realmente... pra ela ter, tipo, Aceitado de novo. depois, alguma coisa de boa ele fez com ela, né, pra ela, né, mano? Aham. Então, tipo, livrar ela dos traumas que ela tinha, curar ela lá enquanto ela tava doente e tal. Eu não lembro muito do anime, mas tem essas paradas.
Mas simplesmente eu acho que o maior erro dele foi essa parada de, tipo, vamos dizer assim, ele falar que é proibido colocar. É crime, é no crime caso, né? É crime, colocar tá uma bem mulher explícito. fazendo uma coisa dessa. Como se não fosse a realidade, né? Em que vivemos. Existe. Pô, tem que colocar na cabeça que existe pessoas ruins, não importa o sexo, mano. Aqui nós já vimos casos de mulher matando o marido. Aqui na nossa cidade, por ciúmes. Exatamente, Por tipo exemplo, assim, já teve, tá tem ligado? feminicídio, tá ligado? Tipo, é outra parada que é bem louco, tá ligado? Tipo, E, mas tipo, acontece ao e contrário a pessoa também. fala, tipo assim, eu acredito que há anos e anos atrás poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Esse anime, ele é antigo ou ele é recente, não, novo? ele não é tão antigo, Novo, não. né? Ele é considerado novo, tá ligado? Mas, por exemplo, eu acredito que antigamente poderia ser diferente, porque as mulheres eram bem mais submissas e tal, os homens e tal. Mas hoje em dia não é tão assim não, mano, tá ligado? Um exemplo que eu falei do Neymar não foi estupro, mas Cara, rolou a parada de agressão. E se não tivesse sido gravado, ele tava fudido, meu irmão. É verdade. A sorte é que tinha uma gravação que mostrava que na verdade foi ela que o agrediu, então, tá ligado? Então, tipo assim, cara, tipo, e a internet não perdoa, tá ligado? Se uma mulher falar lá, cara, e começa a repercutir na internet, a internet não vai nem procurar a base, tá ligado? Aí, tipo, vai começar a cancelar e uma chafurdaria toda, tá ligado? Então, tipo assim, pra opinar, cara, vê tá ligado? A história toda em si, tá ligado? E essa parada, ele falou que as mulheres, acontece muito, e a voz das mulheres nunca foram ouvida. É um bagulho tenso, só que se tu pensar por um lado, se uma mulher chegar a acusar um homem disso, ele não vai ser ouvido não, meu irmão. Mano, ele não vai ser ouvido Ele não vai ser ouvido ligado? não. Ele pode falar o tanto que ele quiser, ele tá fudido. E, tipo, é uma coisa que acontece a cada ano, com certeza vai aumentar mais os casos, né? É pouca frequência, a gente tem noção que tá ligado? Mas acontece, cara, então tá ligado? Então, tipo, pô, é uma... E não poder retratar isso em um anime, mano, tipo, o anime retrata tantas e tantas coisas e só isso vai fazer mal pras crianças e tal, tá ligado? Tem muita coisa errada em todo tipo de anime. Verdade, mano, todo anime tem coisa errada. Cabe a nós, quem assiste, tirar as coisas boas, né, que ele tá assistindo. Porque senão não é só em anime, é tudo enquanto tem coisa ruim. Tudo, tá ligado? Tudo. Em livro, em... Tudo, tá ligado? Então, tipo, é uma loucura, mano. Eu realmente... fazer o quê, cara? Comente aí se você acha que é crime, tá ligado? Se você, o que você achou da opinião do Guto aí, tá ligado? Comente que a gente vai estar lendo todos os comentários, tá ligado? Eu não imaginava a repercussão, não. Se falamos alguma bobagem, cara, desde já nos perdoe, tá ligado? A gente pode pensar de uma forma errada, tá ligado? A gente sempre tem que tentar evoluir e tal. Então a gente pede desculpa, tipo, mano. Eu não fui mesmo. ler as light novels nem nada, então, tipo... Eu também não conheço muito da história. Eu evitei falar tanto, porque eu não sou... E no começo do vídeo, logo eu chamei a menina de vagabunda, olha, mas tipo, pô, não leva por, tá ligado? Mas é mesmo pelo fato dela ter feito aquilo lá, traído lá e tudo mais. Enfim, mano, não me entendam mal, cara, e, na moral. Tipo, eu entendo muito bem os motivos do Naofumi odiar ela, mano. Tipo, porque eu odiaria também se uma pessoa fizesse isso comigo. Verdade, cara. Eu não iria odiar outras mulheres, né? Isso exatamente, eu não concordo. Não faz nem sentido. Não faz sentido, mas... Tá ligado? Enfim, cara. Vamos terminar o vídeo por aqui, tá bom? Comente o que você achou do nosso react. E é isso, cara. Comente aí o que você achar melhor. E vamos esperar aqui um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.